Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor nos envolva a todos nesta noite. Deus, um Pai de infinita misericórdia e de amor, jamais gostaria que nós sofrêssemos. Qualquer um de nós, na condição de pais, por mais imperfeitos que sejamos, não quer que o filho sofra. Apesar de nós entendermos que a vida é feita de sofrimento. Se nós, imperfeitos que somos, não queremos que os nossos filhos sofram, imaginem Deus. André Luiz coloca que existem 3 tipos de dor: a dormição, a dor expiação e a dor evolução. Os animais estão inseridos na dor evolução. Eles também sofrem para evoluir. Mas segundo Ezequiel, um profeta bíblico, ele diz que Deus não quer que soframos, quer que nós nos transformemos. De onde se conclui que a dor, o sofrimento é decorrente da nossa imperfeição. E Deus sempre colocou na nossa vida pessoas que vieram mostrar um caminho menos sofrido. Uma vez que não sofrer significa ser desertor da vida. Emmanuel coloca isso com muita propriedade. Quem não sofre é um desertor. Passa pela vida, mas não viveu. Porque a vida exige sofrimento. Viver é sofrer. Um aforismo que nós todos entendemos como verdadeiro. Agora, nós podemos minimizar a dor. Nós podemos até evitá-la. E para isso, Deus sempre colocou alguém para nos dizer como nós devemos proceder para evitar esse sofrimento. O próprio Cristo, pergunta 625 do Livro dos Espíritos, modelo e guia da humanidade, veio para nós não sofrermos. Conheça a verdade e ela vos libertará. Eu sou a verdade, disse Jesus. Acontece que muitas das pessoas se justificam dizendo: mas Jesus está muito distante de nós. A proposta dele não é compatível com a nossa condição espiritual. Porque a proposta dele é grandiosa. Fica muito difícil para nós seguirmos a sua trajetória. Mas também outras pessoas estiveram na Terra com essa proposta. Não só falando, mas exemplificando, porque a palavra desperta, mas quem arrasta é o exemplo. E essas criaturas exemplificaram. Pessoas mais próximas de nós, como o próprio Chico Xavier, embora seja uma alma sublimada, uma alma de escola, mas está muito mais próxima esta alma de nós do que o próprio Cristo. Se nós pegarmos uma Madre Teresa de Calcutá, também uma alma diferenciada, mas mais próxima de nós. Tantas outras criaturas que, se eu for citar aqui, passarei quase que 1 hora dizendo dessas criaturas mais próximas de nós, que exemplificaram como nós devemos proceder, como nós devemos agir para minimizar a nossa dor. E buscarmos uma condição melhor. E até evitarmos situações embaraçosas no porvir. Albert Schweitzer foi um jovem que nasceu na França, mas muito criança ainda, ele foi para a Alemanha acompanhando os seus pais. E como seu pai era um pastor de uma igreja evangélica, e o seu avô materno era um representante da Igreja Católica, ele foi criado nesse ambiente extremamente religioso.
Mas para ele ficava sempre uma incógnita, porque ele falava de Jesus histórico. Todo mundo falava da história de Jesus, mas poucas eram as pessoas que viviam realmente a proposta do Cristo. E isso lhe trazia sempre um questionamento. Começou a estudar música, se dedicou ao órgão, esse instrumento maravilhoso. Tornou-se um expert na execução das sinfonias de Johann Sebastian Bach. E quando todos conheceram o trabalho dele, faziam questão de chamá-lo para que ele pudesse fazer as suas execuções em diferentes lugares, como igrejas, instituições outras religiosas, instituições públicas, e ele passou a ser extremamente conhecido como músico, executando muito bem a sinfonia de Bach. Mas depois, não satisfeito só com a música, ele quis conhecer os órgãos e começou a estudar os instrumentos. Onde tinha um órgão, ele queria tocar uma música, porque ele achava que cada órgão propiciava uma execução, um tipo de apresentação. Estudou, conhecia profundamente esse instrumento. Mas não satisfeito, começou a estudar filosofia. Então, era um filósofo. Depois, se não bastasse, foi estudar teosofia, saber das condições divinas. Que tel significa Deus. Então, estudar sobre a divindade. E quando ele estava com 30 anos, ele disse para os parentes e para os circunstantes: agora eu vou fazer medicina. Mas como fazer medicina? Você é um músico, é um teosofista, é um filósofo. Medicina não tem nada a ver com você. Mas não, ele resolveu fazer medicina. E logo em seguida, na faculdade, ele conhece uma moça. E começam a namorar. E ele já logo foi dizendo para ela: se você quiser casar comigo, entenda uma coisa, eu vou para a África. E você terá que ir comigo. E contando os seus planos, então ela diz assim: eu vou fazer enfermagem. Já que você está fazendo medicina e vai para a África, eu vou fazer enfermagem. E Albert Schweitzer faz medicina, termina o curso e vai para a África, deixa a Europa num berço de ouro e vai para a África. Cuidar de quem? Dos relegados, dos pretos, dos africanos marginalizados ao ostracismo, porque a doença acabava com aquele pessoal que não tinha nenhuma condição de higiene, assistência médica, nenhuma condição social, vivia numa extrema penúria. E Albert Schweitzer vai para a África, com 37 para 38 anos. E ali ele leva a esposa, já casado, leva a esposa para lá. Começa a construir um hospital de pau a pique, com um teto de folha de coqueiro. E contava com a mão dos africanos, mas eles eram extremamente preguiçosos. Só trabalhavam para comprar uma mulher, porque a mulher era comprada naquela época, não sei se vocês sabem. Para se casar tinha que chegar numa família e dizer: você me vende a sua filha? E pagava regiamente. Trabalhava para comprar uma garrafa de cachaça e um par de sapato, porque o resto tudo a natureza dava. Eles pegavam algodão, fiavam e faziam as roupas. Comida tinha através da natureza. Então eles só trabalhavam para essas três coisas. E ele queria pagar regiamente aquelas criaturas para construir o hospital. Mas nem sendo assistidos, eles não aceitavam aquele trabalho. E quando Albert Schweitzer falava do trabalho que se realizava na Europa, eles não acreditavam. Mas vocês trabalham tanto assim, para quê? Não precisa trabalhar, a gente vive sem trabalhar. E de tal forma que foi muito difícil para ele construir aquele hospital. Teve que ser carpinteiro, pedreiro, aprendeu a fazer construção, porque não podia contar com aquelas criaturas. E quando o hospital estava bem arrumado, Albert Schweitzer nasceu em 1875.
Quando ele foi para a África, era em 1913. A Primeira Grande Guerra se instaurou em 1914. E no final da guerra, o que aconteceu? Ele era alemão. Foram lá e prenderam-no e levaram-no para a Europa, preso, apesar de estar fazendo um trabalho lá na África de caridade para aquelas criaturas. E graças a um arcebispo da Igreja Católica, ele foi liberto e voltou novamente para a África depois de 3 ou mais anos, porque a história não relata muito bem. Mas, nesta dedução, desse tempo que demorou para ele voltar, ele disse para sua esposa: você vai ficar aqui, eu vou sozinho. Porque, pelo visto, o meu hospital já está em ruínas. As formigas e os cupins acabaram com aquele hospital. Você fica com a nossa filha, que tinha cerca de 5 anos de idade, e eu vou sozinho para a África. E quando tudo estiver arrumado, você vai comigo. E ela fica na Europa e ele volta para a África. Chegou lá, hospital no chão. Teve que recomeçar toda aquela construção, o mesmo trabalho que ele tinha feito antes, fez novamente, para bem depois ter o concurso de um médico que chegou lá, sabendo do seu trabalho, foi para ajudá-lo. E então ele volta para a Europa, deixa o médico e vai buscar a esposa. E ficou naquela região 53 anos trabalhando para aquelas criaturas, sem receber nenhum tostão daquelas criaturas. Era subvencionado por amigos que ficavam na Europa, e bem depois ele recebe o Prêmio Nobel da Paz, um prêmio Goethe, que foi doado também para ele pelo trabalho que ele fazia, e graças a esse dinheiro ele sobrevivia na África, desencarnando com 90 anos de idade. E nós ficamos pensando, como um homem desse resolve sair de um berço esplêndido para ir para a África sabendo que ia sofrer. Muitas das vezes ele ficava doente e não tinha quem o tratasse. Ele tinha que improvisar alguma coisa e tratar a si mesmo. Mas era uma criatura abnegada. E ele chegou a dizer que se mede um homem não pelo que ele faz, mas pela sua capacidade de renúncia e sofrimento. Então ele entendia que o sofrimento era uma maneira dele se autoconhecer e se autotransformar. Às vezes nós ficamos sempre questionando, quando a gente quer se formar em algum curso, é para, através desse curso, ganhar dinheiro e ficar rico. Mas não era a proposta dele. A proposta dele era de se formar em medicina para ajudar aquelas criaturas. Porque sempre entendeu que Jesus estava mais na história do que na realização humana. Até dentro da própria igreja que ele frequentava. Ele questionava muito o pai, que pregava, mas ele sentia que Jesus não estava muito presente dentro daquela casa religiosa. E por isso ele resolveu ir para a África. E nós ficamos perguntando, como é que uma pessoa consegue renunciar-se e se dedicar à causa dos outros dessa forma? E aquela mulher que aceitou ir com ele para a África, para se dedicar àquelas criaturas profundamente necessitadas. Logicamente, entendendo a proposta do Cristo, porque Jesus disse assim: quem quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, pega a sua cruz e me siga. O que é a renúncia? A renúncia é a expressão maior da caridade. É a pessoa abrir mão de si para dedicar-se aos outros. Esse é o verdadeiro sentido da renúncia. Abrir mão de um momento da sua vida para dedicar aos outros. Às vezes nós achamos difícil renunciar um dia da nossa vida, na semana, para ajudar as pessoas. Ele renunciou à vida de 53 anos de trabalho no bem, sem pensar em si, porque perguntaram para ele, Albert Schweitzer, você é feliz? Ele disse, sim, sou feliz. Mas como? Bom, sou feliz porque eu trabalho. E eu sou feliz porque eu posso ir daqui para lá e de lá para cá. Embora a minha felicidade pessoal
Como vocês entendem, eu nunca consegui vislumbrá-la. E num certo dia, falando para um jovem de uma universidade, ele disse assim: eu não sei do vosso destino. Cada um terá o seu. E se procurardes a felicidade e a encontrardes, de uma coisa estou certo: a encontrareis amando e servindo o próximo. Então, esse homem tinha uma visão alargada da felicidade, fazendo o bem ao próximo. E somente quem faz bem ao próximo é que sabe o quanto isso é bom, o quanto isso traz felicidade, o quanto isso tranquiliza, o quanto isso enaltece, o quanto isso fortalece a criatura. A renúncia é a expressão maior da caridade. E o que é abraçar a cruz? Exatamente saber administrar o sofrimento, a dor, uma vez que a dor é a nossa companheira. Outro dia, eu estava assistindo um programa de televisão, me parece que se chama Saia Curta, Saia Justa. Saia justa com saia curta é quase a mesma coisa, né? Porque quando é justinha ela sobe e acaba ficando curta, né? Mas de alguma forma, vamos justificar aqui o nome certo: saia justa. E umas mulheres reconhecidas pela mídia estavam discutindo sobre o suportar a dor, que a psicologia chama de resiliência. Resiliência é administrar a dor de uma maneira tranquila, harmoniosa, sem grandes sofrimentos. É a chamada resiliência. E lá estava participando, não na televisão, mas um psicanalista que foi entrevistado pelas mulheres, para falar sobre a resiliência. E perguntou a ele o que ele teria a falar sobre a resiliência. E ele disse assim: bom, o que eu posso dizer é que os resilientes, ou seja, as pessoas que suportam bem as adversidades, administram bem essa situação, convivendo com ela, sem grandes sofrimentos, têm 3 particularidades. A primeira delas, essa pessoa é otimista. Ela consegue otimizar a sua vida. Sempre acha que o problema não é tão grande assim, que pode ser vencido e será fatalmente vencido na medida em que a pessoa vai batalhando e superando aquela problemática. A outra condição que é inerente ao resiliente é que ele sempre acha uma desculpa plausível para o momento que ele está vivendo. Está tudo certo. Tem que ser e não vai ser diferente. E de uma certa forma é importante para mim. Portanto, está tudo certo. E a terceira condição inerente à resiliência: essas pessoas conseguem viver muito bem com o plano B. Se a criatura perdeu o emprego, vai procurar outro, numa boa. Se a profissão não vai bem, ele troca e vai fazer outra coisa. Se o casamento não deu certo, ele vai procurar outra pessoa e vai procurar viver bem com ela. Mas sempre vai estar caminhando para frente numa boa. Agora, nós ficamos perguntando: quais são os elementos que levam a pessoa a apresentar a resiliência? Ou seja, viver bem diante da problemática. Porque nós todos temos problemas. A vida toda é feita de sofrimento, de dor. Porque quem diz que não tem sofrimento na nossa vida, não está vivendo. Está tentando camuflar, procurar outros caminhos. Mas a vida é de sofrimento. E o que é que faz a pessoa viver numa boa, apesar desse sofrimento? 3 condições. A primeira delas é a pessoa trazer uma bagagem muito boa do passado, de outras vidas. A pessoa que já adquiriu uma bagagem razoável, que lhe propicia administrar bem aquela situação, ele já traz no imo da alma uma resposta, uma fortaleza, uma explicação, uma estrutura para administrar aquela situação. A outra é fruto da educação. Quando a gente recebe informação
muito boa dentro de casa, onde os pais são resilientes, ou pelo menos preparam os filhos para suportar as adversidades, esta pessoa passa realmente a amealhar este recurso e conviver muito bem, lembrando, trazendo uma reminiscência daquilo que os pais transferiram para aquela criatura. E a terceira condição é a aquisição de conhecimento. O próprio Albert Schweitzer dizia que o homem precisa primeiro ter conhecimento, segundo, valorizar a vida e terceiro, fazer o bem. São três condições que ele acha que deve ser primacial na condição de um ser vivente. Primeiro é conhecer. O Espírito Verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos chamou a atenção para isso. Espíritas, amai-vos, mas instruí-vos. Sabendo que a instrução é o primeiro passo para a transformação da criatura. Ninguém transforma sem primeiro conhecer. É condição sine qua non. Para a pessoa se transformar, tem que conhecer. Então nós temos que estar conhecendo sempre. São as duas asas do crescimento espiritual, o conhecimento e o sentimento. Mas para que nós tragamos o sentimento para o nosso coração, precisamos colocar o conhecimento na nossa cabeça. Isto é condição básica. E a pessoa que conhece, principalmente a doutrina espírita, que, como disse o Martins Peralva, nós somos milionários pelo espiritismo, a pessoa que conhece a doutrina sofre muito menos. O Emmanuel coloca que quando a gente aceita o sofrimento, o nosso sofrimento fica eliminado pela metade. Mas de uma maneira racional, de uma maneira analisada, entendida, essencializada. Agora, quando a pessoa não aceita, questiona e se revolta, o problema não só fica 100%, como pode ser agravado com outras atitudes infelizes. Quantas situações que nós poderíamos evitar através da doutrina espírita? Por exemplo, quantas vezes um filho chega para nós, anuncia uma gravidez da namorada, ou a namorada chega para a mãe ou para o pai e diz assim, estou grávida. A primeira iniciativa da criatura, num momento, é de retirar o nenê, abortar. E é uma proposta quase que imediata. Não, esse nenê não pode nascer, vai criar um problema para nós. O espírita já pensa diferente. Sabe que o aborto é um crime e não vai se permitir essa atitude infeliz. Não vai abortar, vai chegar para a filha ou para o filho e dizer, não, vamos criar essa criança. Melhor mais um do que menos um. Chegou na hora certa, vamos cuidar dessa criança. Aborto, nem pensar. Mas quem não é espírita e não sabe da gravidade do aborto, logo já vai pensar em abortar, para se arrepender mais tarde. Porque não tem nenhuma pessoa até hoje que não se arrependeu de um aborto. E é demais. Muitas das vezes a criatura recebe uma notícia de que está grávida e vai ao médico e o médico comunica que a criança está com uma má formação fetal. E geralmente o médico que não conhece doutrina espírita vai dizer, vamos tirar o nenê. E a criatura que às vezes acha que o médico está certo e querendo evadir-se daquela situação, consente, tira o nenê. Mas eu vou contar uma história para vocês que vocês vão entender o que eu estou falando. Um casal de espíritas recebeu a notícia de que o nenê estava sem cérebro. E o médico disse para o casal, vamos tirar o nenê. Não vai sobreviver, no máximo 48 horas, vamos tirar o nenê. Mas o casal era espírita e disse, não. Primeiro que eles pensaram, o exame pode estar errado, o que às vezes acontece. Então nós vamos esperar o nenê nascer. E é demais, nós não vamos tirar o nenê porque é nosso filho e não vamos retirá-lo. E o nenê veio a termo, 9 meses, e nasceu. 48 horas desencarnou. Lógico, um sofrimento. Não dá para dizer o tamanho, só quem passou para saber. Mas o que aconteceu tempos depois? Participando da reunião mediúnica, uma médium muito conceituada
chegou para o casal e disse assim: tem uma criança que quer falar com vocês, através de mim. É uma criança desencarnada, evidentemente. E o casal disse: não, tudo bem. E aí a médium deu passividade para aquela comunicação. E o espírito disse assim: eu quero primeiro agradecer o carinho que vocês tiveram comigo. Que graças à gestação que eu tive, através desse carinho, dessa atenção do meu pai e da minha mãe, que são vocês, eu pude reparar muitas arestas do meu perispírito, adquiridas em existências passadas. E agora estou totalmente refeita. Não sou mais aquele espírito comprometido, já em condições de nascer na normalidade. E ademais quero comunicar a vocês, dizendo a criança aos pais: dentro de 2 anos estou reencarnando dentro do lar de vocês. E essa criança hoje tem cerca de 12 anos, reencarnada, perfeitinha, sem nenhum problema. O que teria acontecido se eles tirassem aquela criança antes do tempo aprazado? Certamente não teria aparado aquelas arestas, aquele espírito iria reencarnar novamente, sem condição de nascer na normalidade, e aqueles pais iriam sofrer novamente. Mas graças ao entendimento da doutrina, sabendo que o espírito vem e ele tem que passar por aquela experiência e nós temos que ajudá-lo, e isso é importante para ele e para nós, eles aceitando, agiram com equilíbrio, apesar da dor, minimizada pelo entendimento, mas apesar da dor, tudo se acertou e hoje estão passeando com a criança de mãos dadas, cerca de 12 anos de idade. Lembro-me de um espírita convicto, médium vidente, que um dia um espírito apareceu para ele e disse assim: você não tem condição de ficar muito tempo a mais com a sua filha. Mas como? Porque ela terá que desencarnar. A filha estava com 7 anos de idade. Estou falando dessas histórias para vocês verem como é que é importante a gente entender doutrina e evitar sofrimentos futuros, como também administrar o sofrimento que nós estamos vivenciando agora. E aquele homem disse assim: mas como? Eu não tenho condição de ficar sem minha filha? Não, mas ela não tem condição de continuar vivendo. Mas, por favor, pleiteie as esferas superiores, permita que ela continue vivendo. Eu e minha mulher vivemos muito bem, somos espíritas, vamos amar essa criança e ela terá condições de sobreviver, não vamos dar todas as condições para ela. O espírito voltou e disse para ele: não tem condição. Ela terá realmente que desencarnar dentro de pouco tempo. Ele enfatizou novamente que aquele espírito fosse, aonde tivesse que ir, buscar a intercessão de uma alma superior que pudesse avalizar o seu pedido. Até que aquele espírito volta e diz para ele: olha, então ela vai continuar vivendo, mas a responsabilidade é sua. Não, tudo bem, ótimo, muito obrigado, está tudo certo. A criança cresceu, quando estava com 15 anos, se suicidou, tirou a sua própria vida. E aí aquela dor imensa daqueles pais, e no momento do velório, aparece o espírito novamente, falou: olha, nós já vislumbrávamos essa situação, por isso nós queríamos tirá-la da vida, voltá-la ao plano espiritual e reencarná-la, talvez dentro do seu lar como neta, ou de uma outra maneira, mas preservando essa criatura no suicídio. Mas por quê? Essa menina não tinha problema, nunca demonstrou nada. O que é que aconteceu com ela? Bom, ela reencarnou muito distante de uma pessoa com a qual ela tinha um vínculo muito estreito num passado remoto. Mas era uma ligação muito forte. Mas essa criatura mudou-se para a sua cidade. E nós já vislumbrávamos a possibilidade desse reencontro, o que seria um desastre, como realmente foi. Era uma criatura bem mais velha, já casada, do sexo masculino, e que veio se encontrar com ela com 15 anos de idade. E o amor entre ambos era muito forte, mas como espírita, ela achava que não podia dar o desgosto aos pais,
revelando que estava apaixonado por um homem casado de uma idade bastante avançada. Mas também achava que não tinha condição de viver sem ele. Optou pelo suicídio. E por isso nós queríamos tirá-la tempos antes para que isso não acontecesse. Contando essa história, agora nós vamos entender porque o plano espiritual toma determinadas resoluções que contrariam plenamente a nossa maneira de ver, de sentir, de analisar. Tudo que promana do lado de lá está certo, mas nós não queremos aceitar e por isso nós sofremos imensamente. Uma mulher, amiga minha, ela tinha uma raiva profunda do pai, porque o pai sempre batia nela quando criança até uma certa idade, quando ainda na adolescência. E tinha uma outra irmã que o pai não fazia nada. Mesmo que a irmã errasse, o pai não fazia nada. E ela tinha uma raiva imensa daquele pai, porque aquele pai era extremamente rigoroso e muito agressivo com ela. E não se relacionavam de jeito nenhum. Até que um dia, ela já com cerca de 40 anos, o pai, já bem mais de idade, ela recebe a visita de um espírito, que chega para ela e diz assim, vem comigo. Mas como? Vem comigo. Não, você vai dormir e nós vamos lhe mostrar um quadro muito importante. E ela vai para a cama, adormece e já acorda logo numa outra dimensão, desdobrada, saindo do corpo, acompanhada por aquele espírito, que lhe propiciou uma experiência extremamente interessante. Levou-a a uma época passada, onde ela era dona de uma fazenda. Uma senhora dona de uma fazenda, com poder de mando, que chamou um dos seus súditos e disse para ele, aqui está um instrumento para você tirar a vida de uma determinada criatura. E foi acompanhando o quadro. E aquela pessoa subordinada a ela, pegou aquele instrumento e foi embora. Foi para um determinado local e lá executa uma pessoa com um cordonê, aquela pessoa sendo enforcada. E naquele momento, o espírito faz uma colocação de tal forma que ela pôde entender que aquela pessoa que ela mandou matar naquela existência era o pai atual que ela tinha naquele momento. E por isso, ela tinha uma agressão continuada por parte daquele pai, que ela não aceitava, não entendia e, de uma certa forma, ela também hostilizava aquele pai. E quando ela teve essa experiência, que soube que ela mesma tirou a vida do pai, e que para afinizar na lei do amor, a misericórdia permitiu que ela voltasse novamente com ele, agora na condição de pai, outrora foi a sua vítima, agora o seu pai, falou para o pai daquela experiência. E o pai, em lágrimas, disse, minha filha, tem sentido então, porque desde que você nasceu, eu não sei porquê, mas eu odiava você. Se eu pudesse, eu tirava a sua vida. E depois que eu agredia você, eu tinha remorso, sofria, mas também, que fazer? Eu já tinha feito. E se não bastasse, voltava a fazer novamente. E eu não sabia por quê. E agora eu estou entendendo. E aquela filha pede perdão ao pai por ter tirado a sua vida numa existência passada. E agora, por sua vez, o pai volta para ela e diz assim, não, eu é que tenho que lhe pedir perdão pela minha atitude infeliz. Desde o seu nascimento até o dia de hoje, na atitude que eu tive, não de pai, mas de uma criatura rude que tantas vezes até agredi você sem você merecer. A partir desse momento, eles passaram a ter um relacionamento muito mais efusivo, muito mais afetivo. Lógico, não aquele amor que transborda, porque seria até uma hipocrisia, mas ela deixou de odiar aquele pai e aquele pai, entendendo, passou a vê-la de uma maneira diferente. A doutrina espírita explica a dificuldade de relacionamento que nós temos, às vezes, dentro de casa. E a pessoa, ao invés de aproveitar o momento e acertar aquela aresta, se afinizando na lei do amor com aquela pessoa, bate em retirada. E muitas das vezes até coloca a pessoa para fora de casa. Hoje, a homossexualidade está muito em voga nos dias de hoje.
E quando, às vezes, dentro da nossa casa surge uma criatura homossexual, os pais não têm cacife para administrar aquilo. Não aceitam aquele comportamento. E muitas das vezes crucificam aquela pessoa pela sua homossexualidade. Como se fosse uma opção daquela pessoa. E nós sabemos que não. É uma falha em nível perispirítico, que vai ser reparada na trajetória do tempo. Mas não pode ser tomada ao pé da letra. Muitas das vezes a pessoa acha que é um capricho daquela criatura, é uma atitude vergonhosa, infeliz. Na verdade, a pessoa nem sempre se dá conta de superar aquele lado da homossexualidade e assume. E muitas das vezes, apesar da homossexualidade, que com o tempo vai ser trabalhada, essa pessoa dá um espetáculo muito grande perante a vida. Porque eu conheço muitos homossexuais que são pessoas maravilhosas, que justificam a sua estada na Terra dando excelentes exemplos, apenas tendo a homossexualidade. E quantos pais que colocam os filhos para fora de casa? Quantos pais que não aceitam os filhos exatamente por uma situação dessa? E sofrem. Quantas vezes pais me procuraram dentro do consultório deprimidos porque souberam que os filhos são homossexuais? Bastava apenas entender que é uma situação que está vivenciando e lhe cabe a essa criatura ajudar aquela outra que está num conflito, porque a homossexualidade realmente é uma situação conflitiva. E ao invés de ajudar o próprio filho e dar subsídio para que ele se equilibre, ainda o agride, o coloca para fora de casa e perde a grande oportunidade de se afinizar com ele na lei do amor. Quantas criaturas que perdem os próprios filhos e sofrem amargamente. Lógico, o entendimento da doutrina não vai abolir totalmente o sofrimento, mas dá subsídio para que a criatura possa administrar aquela situação que é inquestionável, aconteceu. Nós temos, na nossa trajetória profissional, o contato com muitas pessoas que perderam filhos. E uma delas marcou muito a minha vida. Uma pessoa que nunca aceitou a morte do filho e nunca se perdoou porque ela, de uma certa forma, contribuiu para que o filho fosse com um tio numa viagem, sabendo que o tio era irreverente no trânsito, e os dois faleceram e nunca mais ela se perdoou e muito menos perdoou aquele tio. Até que um dia ela me procura e eu pedi que ela procurasse a doutrina espírita para amenizar a sua dor, porque durante 7 anos ela sofria amargamente a perda, entre aspas, do seu filho. Até que um dia ela resolveu procurar a doutrina espírita. E se depara com Divaldo Pereira Franco, que se aproxima dela e diz assim: que jovem lindo que está ao seu lado. E ela até ainda olhou, disse: não, você não deve estar divisando-o, mas é seu filho. Aquele que desencarnou com o tio naquela lombada, em tal dia, desta forma. E então ela pergunta: mas Divaldo, por que só agora que ele me manda essa notícia? Sim, ele sempre tentou trazê-la para a doutrina espírita, mas somente agora, depois de 9 anos, que você veio a primeira vez na casa espírita. E, portanto, foi a maneira que ele achou para lhe dizer que você está chorando lágrimas amargas, sem procedência. Porque ele está muito bem. Naquele dia que ele desencarnou, ele tinha um programa de se agrupar a um conjunto de jovens que iriam trabalhar para recuperar viciados aqui na Terra. Então ele está trabalhando desde aquele dia para amenizar a lágrima, a dor e a lágrima de mães que choram de uma razão justa. E se você quiser ajudá-lo, que comece agora também a trabalhar para recuperar viciados, para minimizar a dor de muitas mães. Então, quando um filho desencarna, a gente às vezes acha assim: perdi meu filho. Nós não perdemos ninguém. O filho vem e volta numa época aprazada. E quem determina isso é Deus. Se nós entendemos isso, o nosso sofrimento fica diminuído pela metade. Se nós não entendermos, é um sofrimento amargo. Chega às raias de uma depressão profunda, e quantas pessoas às vezes buscam até o suicídio,
o que iria agravar mais ainda a situação. Muitas das vezes a gente perde outros entes queridos e a gente sabe que Deus programa tudo para minimizar, às vezes, a dor daquela criatura, que nem sempre está preparada para continuar a vida aqui na Terra e volta em épocas futuras de uma maneira mais equilibrada. Então nós precisamos administrar essas perdas e quem entende mais de doutrina, sabe mais como são realizadas essas coisas, fica mais fácil. O Luiz Sérgio era um jovem que vinha de São Paulo depois de uma Fórmula 1. Bateu o carro e desencarnou. E chegou no plano espiritual revoltado, porque jovem, fazendo engenharia em Brasília, cheio de planos, de sonhos, não podia aceitar o que o plano espiritual determinou para ele. E aí o plano espiritual chegou para ele e disse assim, está tudo certo. Como está certo? Eu estudando engenharia, acadêmico, 1000 sonhos, vinha desencarnar de uma maneira absurda, batendo contra uma muralha. Está tudo certo, fique tranquilo. Como está certo? Não pode estar certo. Você deveria me deixar vivendo. Fique calmo, na hora certa você vai saber. Aí então, passado um tempo, eles mostraram um filme para o Luiz Sérgio. Numa vida anterior ele era um monge e disputava o monastério com outro monge. E como ele sentia que esse outro monge iria ganhar aquele cargo em detrimento da sua vontade de ser o chefe do monastério, então ele programou um passeio com aquele monge. O convidou para fazer um passeio nas colinas. E sem que ninguém visse, o jogou numa ribanceira abaixo e ele cai lá embaixo sem nenhuma chance de sobreviver. Tido como um acidente, desencarnou, aquele jovem assume um monastério, foi até o final da sua existência, numa boa, e depois desencarna. Chega no plano espiritual, eles mostram para ele esse filme. E aí ele se dá conta que tinha que reparar o erro. Volta para cá, está fazendo engenharia em Brasília, cheio de ideais, como outro monge também estava cheio de ideais, e ele bloqueou os ideais do seu companheiro, ele sofre um acidente e desencarna. Da mesma forma que ele jogou o outro lá embaixo, ele sofre o acidente da mesma forma, batendo contra uma pilastra de uma ponte na Washington Luiz. E aí quando ele se dá conta daquilo que aconteceu, ele sabendo o que aconteceu e tendo pedido para ressarcir o débito, porque o que acontece é o seguinte, nós quando cometemos erros e somos espíritos extremamente atrasados, nós não queremos saber do erro. Mas quando a gente atinge um certo patamar, nós temos a necessidade de reparar o erro. E pedimos para passar por aquela experiência. E quando chegamos aqui e estamos passando pela experiência, nós não queremos passar mais pela experiência. Quando, na verdade, fomos nós que pedimos. E aí começamos até a brigar com Deus. Eu tenho uma amiga que disse assim, não, Aguinaldo, eu questiono Deus. Quando Deus não faz aquilo que eu quero, eu digo para ele, Senhor, o Senhor tem o poder, poderia colocar a mão, mas não precisa, coloca um dedinho, muda isso para atender aquilo que eu estou carecendo, estou precisando. E quando ele não faz, Aguinaldo, eu já não questiono mais, eu brigo com ele. Porque Deus não tem o direito de fazer o que ele está fazendo comigo, já que ele é de amor, de misericórdia, como é que ele me permite sofrer? Lógico, essa criatura não entende nada. Diante daquele sofrimento daquela pessoa, ainda tem a misericórdia de Deus, porque Deus faz tudo para que essa pessoa seja assistida. Mas ela, não entendendo isso, se revolta e agrava mais a situação, porque ela é uma infeliz. Todo dia ela está reclamando segundo o marido. Reclama de tudo, não aceita nada que venha contrário ao seu ponto de vista. E ao reclamar, é uma pessoa extremamente infeliz. Então veja como é importante nós entendermos o programa divino. Nós estamos aqui, cada um no lugar certinho, com as pessoas certas, tendo uma oportunidade de reparar as arestas que nós mesmos criamos no passado. Agora, teve esse acidente da TAM. Quantas pessoas questionaram, meu Deus, como pode ser? Crianças, jovens,
pessoas que estavam ali no avião, todos desencarnaram. Aqueles que foram lá no prédio morreram também. Meu Deus! Humberto de Campos nos conta uma história muito interessante daquele circo de Niterói, em 31 de março de 1961. O circo de Niterói, um espetáculo circense, de um determinado momento, pega fogo no circo. Muitas pessoas foram mortas, criancinhas pisoteadas, pessoas queimadas, outras pela fumaça que envolveu aquele ambiente, sufocando as criaturas. Muitas pessoas desencarnaram naquele momento. E aí fica o questionamento, meu Deus, mas como crianças inocentes foram para lá assistir um espetáculo de circo, cheias de alegria, e morrem daquela forma? Aí Humberto de Campos nos conta que na época do Cristo, um pouco depois da sua volta para o plano espiritual, querendo dar um espetáculo naquele circo de Roma, foram algumas criaturas em algumas casas de cristãos e sequestraram alguns cristãos e levaram para a arena. Fizeram um círculo de fogo e colocaram cavalos dentro daquele círculo de fogo, sem nenhuma possibilidade que os animais saíssem. Atearam fogo nas periferias. E ali colocaram os cristãos dentro daquele círculo. E eu não sei se vocês sabem, o cavalo tem muito medo de fogo. Ele fica totalmente deslocado. E vários animais foram colocados junto dos cristãos dentro daquele círculo. O que é que aconteceu? Os cavalos mataram todos os cristãos pisoteados, quando não também foram mortos queimados. E essas mesmas criaturas que propiciaram esse espetáculo, sequestrando, tramando, projetando aquele espetáculo, foram reunidas na trajetória do tempo, lá no Rio de Janeiro, levadas para o circo, e todos desencarnaram da mesma forma que fizeram com os cristãos naquela época. Então, quando acontece determinados desencarnes coletivos, e que a gente não tem explicação, está tudo certo. Lógico, nós devemos orar pelos familiares, sim, para que eles tenham força para suportar aquele momento. Orar pelas pessoas desencarnadas, lógico, para que elas possam estar amparadas no plano espiritual. Agora, o que nós não podemos dar é de leigos, ficar questionando o Criador. Meu Deus, mas não é possível, que absurdo. Não existe absurdo. Absurdo está na nossa cabeça, que não entendemos nada. Ali tem a misericórdia divina, tem um amparo dos espíritos, tem assistência, todo mundo está sendo amparado. Agora, aquela experiência, as criaturas têm que passar. Elas mesmas criaram esse clima em épocas passadas para experienciar isso agora. Não tem como fugir desse programa. É um programa divino. E a finalidade é evolutiva. As pessoas saberem mais tarde que tudo que nós fizemos é de nossa responsabilidade. Agora, tem muita gente hoje roubando abertamente. Aí vão reencarnar lá na favela. Pobres, paupérrimos, vão trabalhar dia e noite, não vão sair da miséria. Vão contar com a comiseração pública para continuar sobrevivendo. E vão questionar Deus, meu Deus, por que eu estou na pobreza e o fulano ali é rico? Como eu gostaria de ter tudo isso que ele tem. Meu Deus, por quê? Está tudo certo. Se voltar na trajetória do tempo, vai perceber que hoje estão roubando. Estão adquirindo ilicitamente, depois vão devolver. Então nós podemos evitar os males, conhecendo a doutrina, sabendo da nossa responsabilidade. E aceitando os males que nós estamos vivendo. Tem uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho é um dos livros mais lindos que eu já li até hoje, para não dizer o mais lindo. Cada vez que eu leio uma parte do Evangelho, eu fico absorto pela felicidade do Cristo de ter trazido tantas informações fantásticas. E no capítulo Bem-aventurados que têm puros do coração, tem uma passagem muito bonita, quando Kardec fez uma evocação. Evocar é chamar o espírito. E o Kardec tinha essa facilidade. E evocou um espírito chamado Jean
Marie Baptiste Vianney, que era um francês. Ele nasceu numa cidade da França, mas logo em seguida ele foi para uma aldeia ser sacerdote da Igreja Católica. E ele tinha o dom de curar. Por isso era chamado Vianney Cura de Ars, que era aquela vilinha, aquele vilarejo lá da França. E então, sabendo disso, tinha uma mulher cega. E o Kardec evocou o espírito dele, pedindo que ele viesse curar aquela pessoa que estava na sua frente. E os párocos da sua cidade, onde ele nasceu, não aceitavam que os fiéis fossem até aquele vilarejo, onde ele tinha uma igreja, onde ele fazia as curas, e chamavam-no de ignorante, que estavam fazendo umas absurdidades, convidando aquele pessoal para um engodo, um engano muito grande, e os eclesiásticos não aceitavam aquela atitude de Vianney. Mas apesar disso, ele era um médium de cura e curava muita gente. E ele desencarnou, e o Kardec o evocou, e ele veio e se manifestou através de um médium. Aí o Kardec pediu que ele curasse aquela mulher. E ele começa nessa mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que está lá, bem-aventurado o que tem o olho fechado. Depois, no capítulo, bem-aventurados os puros de coração. Leiam para vocês verem a essência dessa mensagem. E ele chega dizendo assim: minha irmã, primeiro, se você puder ser curada, carece do aval divino. Não sou eu quem vai curá-la. Mas se você soubesse a importância da sua cegueira, muito antes de pedir a sua cura, você estaria pedindo a Deus que lhe desse o respaldo, a força, o equilíbrio para suplantar este momento que você está vivendo. Porque, lembrando Jesus, quando o vosso olho for motivo de escândalo, arrancai-o. É melhor adentrardes a vida cego do que voltardes para o fogo do inferno. Quando a vossa mão, o vosso pé for motivo de escândalo, arrancai-o. É melhor adentrardes a vida aleijado do que voltardes para o fogo eterno. Isso é colocação de Jesus. Então muitas pessoas que não usam bem a vista, não usam bem os braços, as mãos e se comprometem, vão reencarnar nesta situação. E vão depois pedir: meu Deus, faça com que eu fique curado. Mal sabendo que aqueles instrumentos não foram bem utilizados e muitas das vezes é motivo de queda. Vocês pararam para pensar o tanto que nós nos comprometemos através da vista? A vista é fantástica, maravilhosa, ninguém quer ficar cego. Mas geralmente através da vista nós nos comprometemos barbaridade. Uma pessoa cega, geralmente ela se constrói espiritualmente, porque ela não está vendo nada que possa facilitar ela agir de uma maneira infeliz. E na cegueira ela vai refletir, vai analisar, vai buscar recursos e vai crescer espiritualmente. Assim também prevalece na pessoa extremamente mutilada. Mas não é assim que a gente pensa. A gente não quer perder nada, nem o braço, nem o dedo, nem a vista, nem o ouvido, nem nada. Mal sabendo que muitas das vezes esta mutilação ou esta falha no nosso arcabouço é um grande instrumento de nossa elevação espiritual. Quantas pessoas que ficam cegas e se matam? Memória de um Suicida, escrito pela nossa Ivone Pereira, uma obra maravilhosa. Aquele poeta português, Camilo Castelo Branco, não suportando a cegueira, que já era fruto de uma atitude infeliz do passado, ficando cego, ele não suporta e se mata. Criou um problema gravíssimo para outra existência futura. Então, quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, nós começamos a aceitar melhor a vida. Nós começamos a nos posicionar com mais equilíbrio e, por consequência, minimizamos os nossos sofrimentos. Quando Jesus disse: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, pega a sua cruz e me siga. Lógico, ele sabia que a nossa felicidade, a nossa libertação está exatamente na observação dos seus postulados.
A grande treva que nós hoje vivenciamos é a treva da ignorância. E a grande luz que nós temos para mostrar o nosso caminho é o entendimento. Então, como é importante nós conhecermos o máximo, principalmente a doutrina espírita e o Evangelho do Cristo, para estarmos aproveitando muito bem essa atual existência. E antes disso, de estar aproveitando, é evitar profilaticamente problemas futuros por conta das nossas atitudes infelizes. Os espíritos estão sempre procurando nos mostrar exatamente isso, porque Deus quer que nós sejamos felizes. Se somos ainda criaturas que sofremos, é por conta das nossas atitudes impensadas, por conta da nossa ignorância. E todos os espíritos têm trabalhado exaustivamente para despertar em nós essa consciência, de trilharmos sempre buscando a luz do entendimento. A nossa Alta de Souza nos faz uma feliz observação. Ela diz assim: segue os passos de Jesus enquanto é dia. Sobe do escuro vale para o monte, que a coroa de lágrimas te aponte a vitória da crença que porfia. Não te detenhas na escabrosa via, que a taça de fel não te amedronte. Louva o madeiro que te dobra a fronte para a estrada cruel, áspera e fria. Enquanto a sol avança na subida, de alma desfalecente e consumida, bendizendo o martírio que te eleva. Seja a luz tua eterna recompensa, porque a noite da morte é triste e densa para aquele que na indiferença transita sob treva. Muita paz. Somebody should